livro do Gênesis. Quero ler 3 pequenos versículos. Livro do Gênesis, capítulo 50, versículo de número 24 e 25. Livro do Gênesis, capítulo 50, versículo 24 e 25. Depois você vai abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 24, versículo 32. Depois de Josué, Hebreus, capítulo 11, versículo 22. Gênesis 50, 24. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Josué 24, 32. Josué capítulo 24. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Emor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Ainda Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. José, dentre os personagens da Escritura, é um dos que despontam entre os mais verdadeiros, entre os mais íntegros e entre os mais fascinantes da história bíblica. Quem foi José? Ele foi o 11º filho de Jacó, o primeiro de Raquel, a sua esposa amada. E é preciso lembrar que Jacó amava muito Raquel, e por ela trabalhou 14 anos. Raquel não podia gerar filhos, mas ele esperou até que Deus fez José nascer. José é um dos personagens mais belos das Sagradas Escrituras. Poderia falar de vários aspectos da vida de José, como muitos de vocês já ouviram muitas pregações a respeito de José. Por exemplo, eu poderia falar dos sonhos de José. Poderia falar que José foi vendido como escravo por seus irmãos. Poderia mesmo falar que, mesmo sendo abandonado, vendido, à margem de todos, Deus o fez prosperar. Poderia falar que José, mesmo sendo injustiçado, não esperneou contra as circunstâncias da vida, ou buscou os seus direitos. Poderia falar que José foi um homem que andou com Deus. Poderia falar que José fugiu da tentação e foi um homem íntegro. Poderia pregar que José foi um homem puro em tudo aquilo que ele fez. Poderia falar sobre a sabedoria de José. Eu poderia falar muitas coisas a respeito de José, como um homem que nunca pagou o mal com o mal. Mas o que eu gostaria de lhe falar nesta noite, em rápidas palavras, é sobre os ossos de José. Hebreus diz que o sangue de Abel ainda fala. Hebreus 11, no verso 4. Ora, como se diz, se o sangue de Abel ainda fala, um sangue que foi derramado por assassinato, por que os ossos de José não poderiam nos falar? Eu entendo que os ossos de José são um dos enigmas da Bíblia Sagrada. José disse, como nós lemos no texto de Gênesis: eu vou morrer, certamente Deus vos visitará.
José traz à sua mente e à mente da sua família, José traz à mente deles uma promessa muito antiga, uma promessa feita a Deus para Abraão. Já havia passado Abraão, já havia passado Isaque, já havia passado Jacó, e a todos eles Deus fez uma promessa: eu vou dar a vocês uma terra que emana leite e mel. Jacó havia morrido, José era o chefe no Egito. Quando José estava prestes a morrer, José chama os seus parentes e ele diz: olha, existe uma promessa. Existe uma promessa feita aos nossos antepassados, que Deus vai nos visitar e vai nos dar uma terra como herança. E quando isso acontecer, e vocês saírem daqui, não deixem os meus ossos no Egito. Eu posso ser governador do Egito, podemos ter muitas coisas nesta terra, mas há uma promessa, que nós vamos para a terra que nos pertence. E quando Deus vos visitar e vocês forem, não deixem os meus ossos para trás. Passa-se os anos, José morreu, foi enterrado, não construiu sarcófago para ele, não construiu pirâmide, era uma urna ossuária, uma urna como os judeus antigos usavam, pequena, de pedra, e os ossos de José ali foi colocado. Passaram-se 400 anos. 400 anos se passaram. Deus levanta Moisés como libertador do povo de Israel no Egito. Moisés chama o povo para ir embora. Já tinha passado as pragas, já tinha tido a praga dos primogênitos. Depois você lê o texto de Êxodo, eu não li porque seria muito longo. Tudo pronto. Faraó disse: vão embora. As mulas com as suas cargas, as carroças do povo, tudo o que eles tinham preparado para ir embora. Aí Moisés diz: calma aí. Depois você lê o texto de Êxodo. Moisés diz: calma aí, falta uma coisa. Falta o quê? Falta os ossos de José. 400 anos depois, precisamos levar os ossos de José. E eles pegam a urna ossuária de José, botam em algum transporte, ou nas costas de alguém, ou numa carroça, e eles vão andar. Por 40 anos o povo de Israel perambulou pelo deserto, de acampamento em acampamento, morreram pelo caminho. Por 40 anos eles levaram uma urna ossuária. Você já parou para pensar nisso? Conhecemos um pouco da natureza humana, a história dos judeus. Eu acredito que no decorrer da caminhada, alguém deve ter chamado Moisés e dito: Moisés, você está doido? Você está doido? Para que estamos levando esses ossos? Isso é uma coisa estúpida, ridícula. Vamos enterrar isso em qualquer lugar. E eu tenho certeza que um dos líderes espirituais, ao mesmo tempo, deve ter dito: meu filho, isso é mistério de Deus. Deus tem um propósito nisso. Se você não entende dos mistérios de Deus, não se meta. Se você não entende o agir de Deus, não se meta. Deus fez uma promessa a José. José creu, acreditou e disse: eu morro, mas os meus ossos não ficam aqui.
José foi um dos nossos patriarcas, tem coisa profunda, tem uma promessa, ele pediu isso, e nós não vamos descansar enquanto não cumprirmos o pedido de José. Existem pessoas que esquecem alianças, esquecem promessas, esquecem acordos. Existem pessoas que enganam, que traem. Existem pessoas que você combina uma coisa com ele, amanhã ele faz outra. É da natureza humana. Infelizmente é da natureza humana a infidelidade, mas é da natureza de Deus a fidelidade. É da natureza de Deus cumprir os seus pactos e suas alianças. A pergunta, você vai ler em Josué, como nós lemos, 24:32, quando finalmente eles entram na terra prometida, depois da peregrinação. Josué 24:32, quando finalmente entram, onde Deus havia prometido, Josué, nem mais de Moisés, cumpre o desejo de José. Pegam uma propriedade que Abraão havia comprado há centenas de anos atrás, e ele pega os ossos de José, e é como se ele dissesse: nós cumprimos o que foi prometido. E quando eles enterram os ossos de José, eles também estão dizendo para as gerações: Deus cumpriu o que prometeu. A pergunta é: para quê? Por quê? E o que nós podemos aprender com essa história em pleno século 21? O que a mocidade de Cabedelo pode aprender com essa história? Primeiro, nós aprendemos que as circunstâncias são temporais. As circunstâncias são temporais. Eterno é o propósito de Deus. As circunstâncias são temporais. A sua juventude é temporária, ela passa. A sua adolescência, ela passa. Infelizmente, a sua saúde também passa. O carro do ano, que era top de linha, vai passar e não vai ser mais. A moda que você tem no cabelo, da roupa, da cor, ela passa. Ela é circunstancial. E o problema hoje é que nós estamos vendo pessoas lutando e se matando pelo que passa, pelo que é circunstancial. Então, as circunstâncias são temporais, elas passam, mas o propósito de Deus, ele é eterno. Eu entendo que José percebeu que a estada deles no Egito era apenas por um espaço de tempo. Ele entendeu que a casa do seu pai estava fora do seu lugar. Ele entendeu que estava no Egito passando uma chuva. Ele entendeu que estava ali temporariamente. Era um lugar que Deus reservou por um período de tempo, mas ele sabia que é temporário, que vai passar, que o Egito vai passar, que o governo do Egito vai passar, que as gerações vão passar, mas o propósito de Deus permanece para sempre. Havia promessa de possuírem a terra prometida. Deixa eu dizer uma coisa nesta noite, meus jovens, meus irmãos. Não importa o tempo que está passando, não importa os dias que estão passando, pois mais cedo ou mais tarde o que sobrará será a promessa de Deus. Ou seja, não importa o tempo que irá demorar. José estava dizendo para eles, enquanto estava vivo: não importa o tempo que vai demorar, mas vocês vão tirar os meus ossos da sepultura e vão colocar na terra que foi prometida. Eu tenho certeza no meu coração, me permita ter essa certeza, eu tenho certeza no meu coração, que no momento em que os judeus estavam sofrendo debaixo dos açoites de Faraó, eu tenho certeza que no momento que os judeus estavam escravizados pelo Faraó, estavam debaixo da escravidão, estavam sofrendo,
sendo escravos. Um olhava para o outro e dizia: até quando isso perdurará? Até quando seremos escravos dessa gente? Um deles talvez dizia para o outro: pouco tempo. Pouco tempo. Só mais um pouco de tempo. E talvez alguém perguntasse: mas como que você sabe disso? Porque existe uma promessa. Existe uma promessa. Os ossos de José ainda estão nesta terra. Os ossos de José não vão ficar aqui. Eu lhe digo nesta noite: existe uma promessa. Canaã é logo ali. Nem os nossos ossos ficarão nesta terra, porque ao soar da trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro em corpo transformado e entraremos às mansões celestiais. Lembre-se de uma coisa: a sua luta é transitória. O seu sofrimento é transitório. As circunstâncias são transitórias. E num dia desses, tudo que é transitório vai passar. O céu vai se abrir. Em um dia desses isso vai acabar. Paulo disse: as nossas leves e momentâneas tribulações não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu entendo que os ossos de José eram uma voz silenciosa para lembrar que aquele Egito e aquele sofrimento era temporário. Nós estamos no Egito, mas estamos passando uma chuva. E a vontade eterna de Deus, ela permanecerá. Sabe por que nós nos desesperamos como ser humano? Nós nos desesperamos porque nós colocamos os nossos olhos naquilo que é transitório. E nós perdemos de vista aquilo que é eterno, quando na verdade não é. E aí bate o desespero. Nós nos desesperamos por quê? Porque nós colocamos as nossas esperanças em algo que se desfaz. E aí nós nos desesperamos. Botamos a nossa esperança no emprego, no político, no filho, no pai, na mãe. Mas tudo pode passar. Tudo pode passar. Faraós vêm e vão. Reinos vêm e vão. Nações outroras poderosas no passado não existem mais. Salmo 90, verso 10, Moisés escreveu: tudo passa rapidamente e nós voamos. Está vendo, rapaz? Está vendo, moça? Nós que estamos sendo tentados, você é empresário, você é irmão, irmã, isso é transitório. Você vai voar. Põe os olhos no que é eterno. Põe os olhos naquilo que é eterno. Põe os seus olhos no céu. Esse problema que você está enfrentando, essa tentação que você está enfrentando, ela vai passar. Isso vai ter um fim, porque eterno são os propósitos de Deus. Segundo, por que os ossos de José são importantes? Porque José não era cidadão egípcio. José ele não era cidadão do Egito. José era cidadão de Canaã. José não era cidadão do Egito. Ele estava lá por uma circunstância. Você está em Cabedelo, você está em João Pessoa, você está no estado da Paraíba, você está no Nordeste brasileiro, você está em qualquer lugar do mundo, mas a sua cidadania final não é aqui. Você tem CPF, você tem título de eleitor, você tem os seus compromissos aqui, mas a sua cidadania real não é essa. Vai passar.
Os filhos de Israel olhavam para os ossos de José, mesmo morando no Egito, eles poderiam dizer: estamos aqui, mas nós somos como José. Um dia voltaremos para a nossa pátria. Um dia nem os meus ossos ficarão aqui. Um dia, os ossos de meu pai serão ressuscitados. Um dia, os ossos de meu avô serão ressuscitados. Um dia, tudo que é transitório vai passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. A sua juventude passa. Você pode pintar seu cabelo da cor que você quiser, mas quando chega a hora dele começar a ficar branco, você pode pintar todo dia, toda hora, cada 5 minutos, mas ele vai crescendo e ele vai mostrando. Não tem jeito. A idade pode chegando, você pode ter dinheiro, você pode fazer as plásticas que você quiser, mas assim, faz assim. Você vai para a academia, ficar todo bombadão, fortão. Tudo vai passar. Vai passar. Não tem jeito. Essa sua pele lisinha vai passar. E não é para ficar triste não, porque vai passando, aí você sabe, mas o meu propósito, ele é eterno. Está passando, os anos estão se passando, os filhos estão crescendo, os netos estão crescendo, a vida está passando, e tem gente se matando pelo que fica aqui, e você está dizendo: vai passar, vai passar, passar. Os ossos de José não vão ficar aqui. É transitório. Quer ver? Eu já estou encerrando. Mais 5 minutos. Faça um exercício mental comigo. Não responda. Só pense. Qual o nome do seu avô paterno? A sua mente respondeu um pouco antes. Um pouco mais recente. Qual é o nome do seu pai? A sua mente já disse o nome do seu pai. Qual é o nome do seu avô paterno? A sua mente também já disse, embora talvez algumas mentes já estejam. Qual o nome do seu bisavô paterno? Poucos aqui são que saberiam responder. Qual é o nome do seu tataravô? Não sabe, ai que tu não sabe mesmo. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você vai ser esquecido. Você vai ser esquecido por quem você gerou. Você gerou, daqui a 1, 2, 3 gerações, nem vai saber mais o seu nome. Você vai ser esquecido. Aí tem gente que fica se matando por causa dessa vida. Fica se matando por coisas que nem vão lembrar de você. Mas eu vim aqui nessa noite, neste último dia de congresso, dizer para você que não importa se Jesus não voltar até lá, não importa se os teus netos, se os teus bisnetos não lembrarem de você, não importa. O que importa é você viver esta vida olhando para aquilo que é eterno. Porque aquele que é eterno, ele tem o seu nome escrito. E quando chegar o dia da libertação, você vai ser chamado, os seus ossos serão tirados,
Você vai atravessar o Jordão e vai chegar do outro lado. Essa é a esperança do crente. É por isso que nós sofremos essa vida, vivemos essa vida e a gente não larga Jesus. Sabe por quê? Porque o propósito é eterno, é eterno, é eterno, é eterno, é eterno, é eterno. É o céu, é o céu, é o céu, é o céu, é o céu. Ramayo Shorogobianda Yorogomo. Oh Jesus, oh Jesus. Por favor, fique de pé com a autorização do pastor. Fique de pé, por favor, fique de pé. A não ser que você não possa. Eu não sei quais são as tentações que você sofre. Eu não sei quais são as lutas que você enfrenta para tirar a sua visão daquilo que é eterno. Eu não sei. Mas eu vim aqui nesta noite dizer para você tirar os seus olhos daquilo que é transitório, daquilo que passa, e botar os seus olhos lá na frente, lá depois do Jordão, lá na eternidade, e de você dizer para esse diabo que te perturba, para você dizer para essa tristeza, para essa angústia, para esse problema, de você dizer para ele: olhe, nem os meus ossos vai ficar nesse lugar. Eu não vou perder meu tempo com essa discussão, porque eu vou embora. Nós vamos embora. A gente está passando uma chuva. Não brigue pelo que se perde, pelo perecível. Se agarre no que é eterno. Podem roubar o seu carro, podem tirar o seu emprego, podem tirar os seus parentes de forma trágica, mas não podem tirar a esperança que está dentro de você. Dê o microfone para o meu amigo pastor Agabe aqui, dê o microfone para o pastor Agabe, por favor. Olha, sabe como que você vence esse mundo? Com a presença de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que está com a sua vida presa naquilo que passa. Você que está preso naquilo que vai passar. Tem gente preso por cargo, por função. Isso passa. Isso passa. Aleluia. Tudo passa. Tudo passa. Bote os seus olhos em Deus. Clame pelo Espírito Santo. Espírito, venha. Venha. Venha sobre mim. Reoriente os meus olhos para aquilo que é eterno. Tire meus olhos daquilo que passa. Tire a minha atenção daquilo que passa. E me faça ver o que é eterno.